Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para que você já chegue deixando aquele likeão no nosso canal, que é para o YouTube entender que vocês curtem o Resenha Rubro-Negra e mandar as notificações de novos vídeos para vocês. Eu peço também para você que não é inscrito no nosso canal, dá essa chance pra gente. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caraca, vai se inscrever e nunca mais vai sair daqui. Se você for rubro-negro de verdade, tu vai ficar aqui pra sempre, pra saber de todas as notícias do Mengão queridão. E é claro, né, galera? Compartilhe os links dos nossos vídeos nas suas comunidades, nos seus grupos de WhatsApp, que ajuda muito no crescimento do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre o que está acontecendo com o Jorge Jesus, hein? A qualquer momento o Jorge Jesus pode sair do Benfica. Hoje, amanhã, depois de amanhã, não importa, mas daqui a pouco pode acontecer dele sair do Benfica. Eu vou contar pra vocês por quê e o que está acontecendo nesse exato momento. Também vou falar com vocês sobre o calendário 2022 para o futebol brasileiro, que já está entrando em choque com a Copa do Mundo, que é lá no final do ano, e tem dirigente do Flamengo que ficou quietinho por 3 anos e agora tá tirando a mãozinha da manga, a cabeça de dentro do casco da tartaruga. Por que será? Por que será? E pessoal, vamos falar também sobre um problema que o Flamengo pode ter e perder pontos nesse Campeonato Brasileiro, porque só tá faltando isso, né? A arbitragem é horrorosa contra o Flamengo e bem favorável ao Atlético Mineiro. A gente já perde jogadores quase todo dia, porque o médico do Atlético agora tá convocando os jogadores do Flamengo. Agora só falta tirarem pontos da gente. Tudo isso eu vou falar para vocês nesse vídeo, então fica até o final. Mas antes, deixa eu falar do patrocinador do Resenha Rubro-Negra. Esse vídeo está sendo patrocinado por OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem assistir o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Também podem ver o scout dos jogos do Mengão queridão e também o scout dos adversários do Flamengo. E quer saber de mais, nação? É de graça e tem para iOS e Android. Estão esperando o quê? Baixa agora, mas só vale baixar se clicar no link que está na descrição desse vídeo. Aí dá moral pra gente lá no OneFootball. Então baixa agora que é de graça. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, perder pontos. O Flamengo só não está na liderança desse Campeonato Brasileiro pela quantidade de jogadores que o Flamengo perdeu para a seleção brasileira e em muitas ocasiões o médico do Atlético foi quem convocou os jogadores. O Flamengo perdeu muitos pontos para time pequenos por jogar muito desfalcado, por trocar mal de treinador. Nós temos cá nossas culpas também, mas o VAR, eu vou te falar um negócio, contribuiu muito para tirar pontos do Mengão queridão e entregar pontos para o Atlético Mineiro. O VAR contra o Atlético Mineiro, os caras nem conversa. É papum. Eu nunca vi uma linha de impedimento ser traçada com tanta velocidade. É nível europeu o VAR quando é o Atlético Mineiro que está jogando. Para não dar tempo da gente raciocinar. Resolve rápido que é para não dar tempo da gente nem pensar. Mas enfim, tudo isso está acontecendo. A única coisa que não aconteceu ainda nesse campeonato com o Flamengo foi alguém tirar pontos do clube por algum problema extra-campo. E isso pode acontecer agora, nação. Como vocês sabem, eu já falei no outro canal com vocês, o Flamengo foi denunciado no STJD por cantos homofóbicos contra a torcida do Grêmio. O Flamengo foi denunciado no STJD que enquadrou o Flamengo no primeiro artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E nesse artigo prevê perda de número de pontos distribuídos a uma vitória no regulamento independente do resultado do jogo. A gente sabe que uma vitória no regulamento do futebol vale 3 pontos. Então o Flamengo poderia perder 3 pontos, ter que pagar R$100 mil e ainda perder mando ou mandos de campo. Acontece que o STJD está levando bem a sério essa parada e pode acabar aplicando as 3 coisas no Mengão queridão, ou seja, nos impossibilitando ainda mais de alcançar o título do Campeonato Brasileiro. Se bem que tem muitas pessoas dizendo que os jogadores do Flamengo não estão nem aí para o título brasileirão, os caras querem mesmo ir na maciota até chegar na Libertadores para poder ganhar esse título. Agora esse ir na maciota é um problema. Primeiro que os jogadores, de fato, não acreditam mais no treino que o Renato Gaúcho dá. Porque aquilo nem é treino. Conforme eu mostrei para vocês no vídeo de meio-dia, aquilo lá é um rachão que é feito com os jogadores, não há nada tático passado ali.
Apenas cada um na sua posição. É por isso que o Renato Gaúcho não gosta de improvisar. Ele não treina jogadores fora de posição. Ele treina apenas lateral na lateral, zagueiro na zaga, meia no meio de campo e atacante no ataque. Rachão e tudo bem. Nada mais. Os jogadores sabem que esse tipo de treino não estão levando a lugar nenhum e querem um treinador com mais habilidade tática do que o Renato Gaúcho. Isso faz com que a diretoria do Mengão Queridão passe a estudar novos nomes. O nome de Carlos Carvalhal é um nome muito aceito dentro da diretoria rubro-negra e está ali, na boca da botija, para poder ser contratado. Acontece que, conforme eu expliquei tintim por tintim no vídeo, das 15 horas, pode acontecer do Jorge Jesus sair. Aí eu conto para vocês daqui a pouquinho o que pode acontecer. Mas, rapaziada, vocês estão vendo aí e tem um dirigente do Flamengo que sempre se recolheu às sombras, sempre ficou ali encolhida, nunca apareceu para falar grandes coisas e agora tá saidinho pra caraca. E será por causa de quê? Será que é por causa das eleições que estão chegando? Será que já é para começar a fazer seu nome no meio da torcida, porque sem ser nessa, nas próximas eleições ele pode ser o candidato? Ou será porque ele já tá querendo pousar de herói para ter uma aceitação maior com os torcedores, para assumir sem rejeição a vice-presidência de futebol? Essas e outras perguntas vão ser respondidas muito em breve, com o passar dos dias. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tá mais saidinho do que nunca, interagindo pra caraca nas redes sociais, dando declarações para todo tipo de jornal e periódico esportivo, como jamais nunca deu nesses 3 anos que ele esteve junto à gestão Rodolfo Landim. Nem em 2019, quando o Flamengo ganhou tudo, ele botou a cabecinha para fora do casco tantas vezes como ele está colocando agora. E isso pode, e eu acho que tem, uma segunda intenção por aí. Nós só vamos descobrir qual é essa segunda intenção daqui a uns meses, talvez. Mas que tem, tem. Bom, hoje saiu o calendário do Campeonato Brasileiro, aliás, o calendário do futebol brasileiro de 2022. E ficou assim, pessoal. Estaduais começando no dia 26 de janeiro. Copa do Brasil do dia 23 de fevereiro a 19 de outubro. E a Série A, o Campeonato Brasileiro, começando de 9 de abril a 5 de dezembro. Para que estaduais começarem no dia 26 de janeiro, se esses caras voltam lá pelo dia 5 de janeiro? Porque eles vão sair de férias agora dia 9, 10 de dezembro, então eles se apresentam ali dia 9, 10 de janeiro. Para que ir lá para o dia 26 de janeiro, início dos estaduais? Também, primeiro que eu acho uma bobagem estaduais. Vocês não acham, não? Para mim, estadual tinha que acabar, velho. Acabar. Fabrício, que sacanagem. E os clubes pequenos? Sim, porque só tem clube pequeno no Brasil. Na Espanha não tem clube pequeno. Na Itália, na Inglaterra não tem clube pequeno. Só aqui no Brasil que tem. Tem que copiar o que deu certo. Tem que ver o que fizeram com os clubes pequenos nos outros países e acabar, abolir, excluir campeonato estadual. É ruim porque a gente pode começar tratando o estadual como pré-temporada, igual é a Florida Cup, por exemplo, mas no meio do caminho a gente decide que o estadual é importante, se o time não estiver indo bem a gente começa a cobrar, pedir cabeça do treinador. Eu já vi um monte de vezes assim. Antigamente os estaduais tinham até algum peso dentro do calendário e eram dos mais charmosos do Brasil. Do Rio de Janeiro, por exemplo, sempre foi tido como um dos campeonatos mais charmosos do Brasil. O Brasil parava para ver final de Campeonato Carioca. Hoje em dia ninguém quer mais saber. Com os clubes cariocas cada vez pior, exceção feita ao gigante maior de todos, Clube de Regatas do Flamengo, o Campeonato Estadual ficou totalmente desprestigiado. Ninguém mais quer saber de carioca e paulista, mineiro, gaúcho, credo. Se saísse e acabassem, a única coisa que ia acontecer é que sobrariam 18 datas, vagas eu ia dizer, mas 18 datas no Campeonato Brasileiro, onde você poderia aproveitar para poder fazer uma pré-temporada melhor, ou para trazer o Campeonato Brasileiro mais para cima, para que ele não conflitasse com outros campeonatos, ou você teria de reserva essas datas para alguns casos, infortúnios que acontecessem, como, por exemplo, convocação para a seleção brasileira, adiamento de jogos. Facilitaria demais ter essas datas aí no calendário nacional, podendo substituir alguma situação imediata. Mas, por enquanto, nós teremos o Campeonato Carioca. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, sugeriu que se puxasse o calendário uma semana antes. Ao invés de começar no dia 26, que tudo começasse no dia
15 ou 16 de janeiro. Assim, a gente não estaria em conflito com a Copa do Mundo, que é no final do ano. O ano que vem, no Catar, nós não teremos Copa do Mundo no meio do ano, como é habitual. A Copa do Mundo será no final do ano. Então, para não entrar em conflito, imagina só, datas da Copa do Mundo coincidindo ou muito próximas de final de Libertadores, final de Copa do Brasil, reta final de Campeonato Brasileiro. Ninguém merece, né? Nessa reta final, mais do que nunca, a gente vai precisar de todos os jogadores. Então o BAP deu essa sugestão. Puxa tudo uma semana antes e a gente vai ter um espaço bem legal lá em dezembro para não conflitar datas com a Copa do Mundo e com a seleção brasileira. Claro que ninguém na CBF vai ouvir, os caras não estão nem aí para o que o Flamengo diz, mas deveriam ouvir porque eu acho que o BAP ultimamente está tomando algumas decisões interessantes. Está conseguindo falar algumas coisas que tem nexo aí e deveriam ser ouvidos. Agora, o motivo dele estar tão saidinho assim, nós vamos descobrir mais pra frente. Pode ter certeza que nós vamos descobrir. Ele não é um cara de ficar dando tantos pitacos assim, e agora ele tá dando muitos. E ó, pra fazer justiça, os pitacos que ele vem dando, pra mim, ele vem acertando tudo. Agora o seguinte, nação. Eu falei do Mister, eu falei do Jorge Jesus com vocês ainda há pouco. Pessoal, o bicho tá pegando lá. Se você quiser saber direitinho, tintim por tintim, o que tá rolando com o Jorge Jesus, eu aconselho que vocês assistam o nosso vídeo das 15 horas lá no Fla Nação VP. Inclusive lá eu mostro até uma agressão verbal de um dos jogadores do Benfica em cima do Jorge Jesus. Uma coisa assim, inacreditável, tá ligado? E é nesse ponto que as coisas estão no Benfica. Os caras não estão suportando mais o Jorge Jesus como treinador. E parece que o Jorge Jesus também não está suportando. Porque o Jorge Jesus tirou das suas redes sociais a descrição dele ser técnico da equipe do Benfica. Ele deixou aquele espaço lá livre e não tá nas redes sociais mais dele que ele é treinador do Benfica. Tem um detalhe nisso daí também. O Flamengo tá só de olho na butuca. Tá ali quietinho, um olho na vara, o outro maestro, esperando para ver o que vai acontecer. Se o Jorge Jesus permanecer no Benfica, gente, as chances dele vir pro Flamengo são 0. Por quê? Porque ele tem contrato até o meio do ano que vem. E no meio do ano que vem pro Flamengo não interessa. Então, se o Mister virar o ano como profissional do Benfica, Carlos Carvalhal é o alvo do Flamengo. Agora, tá rolando uma reunião hoje que pode culminar com a demissão do Jorge Jesus. O 5-2 pro Bayern, apesar de ter sido planejado uma derrota pelo Jorge Jesus, ele já contava com essa derrota, porque é realista e sabe que o time do Bayern é muito superior ao dele. O placar foi muito elástico e os benfiquistas não digeriram bem essa situação. Por isso, nessa reunião que está acontecendo lá entre a grande cúpula do Benfica, pode acabar culminando na saída do Mister. Agora, pessoal, essas reuniões aí, elas levam mais tempo do que a gente espera. Uma reunião começa hoje e pode terminar daqui a 2, 3 dias. Com as pessoas indo embora, obviamente, para suas casas, voltando, retomando e tal. O Jorge Jesus tem uma multa para tirá-lo do Benfica de 10 milhões de euros. Então o Flamengo jamais iria tentar tirá-lo do Benfica por esse valor. Mas o Jorge Jesus tem uma multa também em caso de ser mandado embora. E é justamente isso que os caras estão debatendo lá. Uma forma de mandar o Jorge Jesus embora e amenizar o prejuízo para o Benfica. Então eles primeiro estão conversando entre eles, e aí vocês precisam entender que lá em Portugal o negócio é mais profissional que aqui. Existe o comando do futebol, que trata da bola, e existe o comando do clube, que é o chamado SAD, o SAD. O SAD é responsável pela administração total do clube, inclusive a administração financeira. Então os caras do futebol estão reunidos com os caras do SAD e com o presidente Rui Costa para definir uma maneira de abordar o Jorge Jesus e mandá-lo embora sem que o clube tenha grandes prejuízos ao lhe repassar a multa rescisória. Essa decisão aí pode acabar chamando o Jorge Jesus para uma reunião amanhã para eles conversarem e aí sacramentar a saída do Jorge Jesus de lá. Ou pode ser que o Mister não aceite o acordo e eles tenham que fazer mais uma reunião para chamar o Mister de novo, outra reunião para chamar o Mister de novo, e assim as coisas continuarem andando. Meu coração rubro-negro, sabendo que se o Jorge Jesus for mandado embora e se desligar, o Flamengo começa a conversar com ele hoje para ser o treinador em 2022, eu fico doido para saber que o Jorge Jesus aceitou ser demitido e o acordo feito com o Benfica, porque é bem assim. O Renato não fica, gente. O Renato não vai permanecer para o ano que vem, isso é um fato.
Mesmo ganhando a Libertadores, ele não vai ficar. Os jogadores não querem que ele fique em primeiro lugar. Eles não têm nenhum problema com o Renato. Só querem alguém que tenha capacidade de treiná-los melhor, de prepará-los melhor para eles conquistarem os títulos. Porque quando as coisas não acontecem, são eles que são cobrados. Inclusive, teve uma pessoa que me confidenciou que, ouvindo o Renato conversar com um grupo de jogadores, ouviu ele dizendo o seguinte: olha, essa cobrança toda é culpa de vocês. Vocês que se meteram a ganhar tudo. Vocês é que ficam prometendo ganhar tudo. E as coisas no futebol não são assim. Tipo, o cara ficou apavorado de ouvir o Renato Gaúcho falando isso, pensando o seguinte: caraca, ele tá falando para os jogadores dele que eles não podem se esforçar muito, porque quanto mais eles se esforçarem e mostrarem qualidade, mais a torcida vai cobrá-los. Olha o absurdo, gente, do Renato Gaúcho, técnico brasileiro, não presta mesmo. O Vanderlei Luxemburgo chegou no Cruzeiro falando que a meta deles era permanecer na Série B. Ao invés dele chegar lá, porque tinha tempo para isso, e falar que a meta era voltar à Série A, não, eles jogam para baixo todo tipo de obrigação que eles tenham. Daí não se pode cobrar, porque se ele alcançar a permanência na Série B, então ele cumpriu o papel dele, quando o papel dele deveria ser muito maior. É como o Renato Gaúcho. Não prometam, não se esforcem, não corram atrás de todos os campeonatos. Vamos levar só um, e aí nós vamos ser cobrados só para aquele um, e naquele um a gente vai ter condições de vencer. Então esse tipo de declaração dele minou toda a confiança que a diretoria tinha e ele não vai ficar. Só que o Flamengo não vai atrás do Jorge Jesus empregado. Se o Jorge Jesus continuar empregado, o Flamengo vai tentar o Carvalhal, que está empregado, mas está com vontade de vir para o Flamengo. Daí o próprio Carvalhal pode tentar a saída sem que o Flamengo tenha que pagar nada. O Jorge Jesus, se deixar, ele fica até o final do contrato no Benfica. Ele já está sentindo que os torcedores não querem, a diretoria não quer, e aí, por isso, ele já está tirando, fazendo a malinha dele para sair. Porque se não incomodassem ele, ele ficaria no Benfica o resto da vida. Então, pessoal, de olho nos dois canais, no Fla Nação VP e no Resenha Rubro-Negra, que eu tô colado aqui com a imprensa portuguesa, e se realmente o Mister for mandado embora, aí é a nossa vez novamente. Mas você acha que se o Mister voltar, ele vai fazer o mesmo trabalho que ele fez em 2019? Vai conseguir repetir o mesmo sucesso? Mesmo o grupo de jogadores sendo bem diferente? Com uma zaga bem inferior, inclusive? E essa questão dos pontos, hein? Palhaçada com o Flamengo. Tem jeito não. O Campeonato Brasileiro é uma várzea. Deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Tamo juntos, tenha uma excelente quinta-feira. Amanhã tem jogo do Mengão e nós estaremos aqui junto com vocês ao vivo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.